começando mais uma edição do programa Urbanview, um novo olhar sobre a cidade, que hoje conta com a participação de José Geraldo Abreu Sader, diretor executivo da Expertise Marketing Lançamentos Imobiliários. José Geraldo, como vai? Tudo bem? Bem, prazer estar aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar no Urbanview. E nós vamos conversar com o José Geraldo Abreu Sader sobre o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, que é o seguinte: lançamentos imobiliários fora dos grandes centros. A receita é diferente? Né? A gente já falou aqui no Urbanview sobre lançamentos imobiliários no eixo Rio-São Paulo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência de se fazer lançamentos imobiliários fora desse eixo Rio-São Paulo, das grandes capitais, em locais diferentes. Então a gente quer bater um papo com ele hoje sobre hábitos e preferências locais e regionais fazem a diferença na hora de planejar um lançamento imobiliário? Lançamentos em mercados distantes dos grandes centros comportam pesquisa e inteligência de mercado? Como os grandes players nacionais veem os mercados regionais? Sandra, como é que os internautas podem participar ao vivo aqui do nosso programa? Muito bem, tudo bem, Gilberto? Tudo bom? Bem-vindo a você que está com a gente, mais uma edição aqui do Urbanview. Várias maneiras de você participar com a gente. Se você está nos assistindo via on demand aí no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo, mandando suas perguntas aqui na AltV. É toda quarta-feira, às 17 horas, aqui na AltV, www.altv.com.br. Se você está nos assistindo ao vivo, uma maneira de você participar fora o site da AltV, por meio da nossa enquete da semana, a gente sempre faz uma perguntinha lá no site da Urban Systems para você votar, que tem a ver com o tema que a gente está abordando aqui. Então a pergunta de hoje para você participar: você investiria em imóveis fora da sua região ou cidade? São 3 opções para você votar. Sim, se a oportunidade for boa. Em termos, teria que analisar com muito cuidado. E não, é importante conhecer o mercado e acompanhar de perto. Muita gente votando. No final do programa a gente traz o resultado. O nosso entrevistado comenta um pouquinho com a gente. Muito bem. E como o nosso tema é lançamentos imobiliários fora dos grandes centros, a receita é diferente, eu vou começar a nossa entrevista aqui com o José Geraldo, que é proprietário, né, da Expertise Marketing Lançamentos Imobiliários, justamente sobre a região de atuação dele. Ele atua na região norte do país, né? Então eu vou pedir para ele que ele faça um breve panorama dessa região, conte para a gente um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí de cidades como Palmas e Araguaína, no Tocantins, e Paraupebas e Marabá, no Pará. Tenho certeza que muitos daqueles que nos assistem talvez nunca tenham ouvido falar dessas cidades, não conhecem. Eu, por exemplo, eu acompanho uma reportagem, inclusive, que a Urban Systems ajudou a produzir para a revista Exame. Diz que Paraupebas, por exemplo, é um dos grandes polos de crescimento aí, né? Então eu queria que você desse para a gente um panorama do que é esse mercado norte do país, o que está acontecendo lá, quem são essas cidades, onde você atua exatamente. Tá. Boa tarde a todos. Na verdade, há um certo desconhecimento, né, do interior do país, principalmente do norte, fora o nordeste e as praias que todo mundo conhece, é um desconhecimento. Palmas, recentemente, foi classificada como a 8ª capital do país em desenvolvimento urbano, numa lista que tem cidades como Florianópolis. É uma cidade que apresenta uma boa qualidade de vida. Paraupebas, que é a mina de Carajás, uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. Paraupebas tem ali a influência da Vale do Rio Doce. Exatamente. A Vale explora o minério. Agora vão começar a explorar mais uma outra mina que é considerada maior ainda do que a outra em Carajás. Então é uma região que tem um desenvolvimento, tem apresentado índice de desenvolvimento muito bom. Não só econômico, como o índice de desenvolvimento humano puxa eventualmente o índice de desenvolvimento econômico da região. E a verticalização acabou chegando nessa cidade no boom imobiliário do país. A meados de 2005, 2006, a verticalização também chegou com as facilidades, com os recursos que nós tínhamos no mercado. Chegou nessa região como chegou em todo o país. Aliás, Palmas é uma das regiões, uma das capitais, é a capital mais nova do país, né? A capital do Tocantins. Capital, tem 20 anos e uma população de 250 mil habitantes. Nossa, uma cidade novinha, 20 anos em termos históricos não é nada, né? Nada. Então, quer dizer, mas começa a conquistar índices importantes como esse de desenvolvimento humano. E Palmas é uma cidade, de certa maneira, planejada também, né? Não, ela é uma cidade planejada.
A gente, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu tive uma passagem, eu estou em Palmas há 6 anos nesse projeto de lançamentos imobiliários. Palmas é uma cidade que, para a gente fazendo uma escala, seria uma Brasília no âmbito estadual. Brasília federal, os números são muito parecidos. O nível de atividade econômica, de serviço, cultural, são todos eles assim, muito parecidos. Por exemplo, Brasília tem 50 anos, né? Tem 2,5 milhões de habitantes na cidade. Palmas tem 20 com 250 mil. Então, quer dizer, a cidade está inserida no mercado nacional. A gente, às vezes, tem uma tendência, quando sai do eixo Rio, São Paulo, aqui do Sudeste, né, a achar que os outros mercados são muito diferentes. A gente que trabalha com marketing, propaganda e marketing, a gente sabe que o consumidor é igual em qualquer lugar. Na verdade, todo consumidor em qualquer lugar, ele quer 3 coisas. O muito bom, de muito boa qualidade, com um preço excelente e em condições facilitadas para pagar. Todo mundo quer ir para comprar uma casa de $1 milhão ou um apartamento de 100 metros. É o que todos buscam, né? Qualidade, preço e condições. E isso não é diferente lá em Palmas também. Agora, é curioso entender o seguinte, né? A gente está falando de uma região teoricamente, com uma das maiores rendas per capita do país. Populações que não passam de 250 mil habitantes. E nós, justamente, né, com essa visão talvez enviesada de moradores dos grandes centros, ficamos pensando assim, puxa vida, mas com tanto espaço, uma capital nova como Palmas, uma cidade como Paraupebas, deve ser a oportunidade de você construir uma casa gostosa, com quintal, aquela coisa toda que o pessoal que vive no grande centro urbano sempre fica choramingando, né? Pô, tem que morar no apartamento, puxa vida, eu queria tanto ter uma casa, pintar uma árvore, pendurar uma rede, ter um terracinho, fazer uma churrasqueira. E aí a gente vê que essa região, que ele afirma aqui, uma das menores rendas per capita do país, uma população que não passa de 250 mil habitantes, também quer prédios, também quer edifícios. Pois é, isso aí é uma coisa interessante. Isso não reflete a realidade do Estado. Isso reflete a realidade de algumas cidades. Por exemplo, Palmas e Paraupebas. Em Paraupebas, os executivos da Vale moram lá. Empresas foram prestar serviço para a Vale do Rio Doce. Então, muita gente de fora, de São Paulo, de Minas, do Rio, muita gente que foi para essa região, foi para... já veio com esse hábito de morar em prédios de apartamento, em condomínios, clubes, etc. Palmas da mesma forma. Por exemplo, o nível de atividade econômica hoje é basicamente serviço. E quem são esses profissionais que estão? Além dos executivos que trabalham no Estado, nós temos ainda os profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, que vieram dos grandes centros. Então, eles já trouxeram essa cultura. Então, essa sua pergunta é muito interessante, porque quando nós chegamos no Tocantins, que eu cheguei com essa empresa, para fazer um trabalho para essa empresa, eu quis fazer um mapeamento do Estado. Aí nós chamamos a Urban System, fizemos uma parceria com a Urban System, e fizemos um mapeamento do Estado do Tocantins e do Pará, onde a gente estava detectando algumas potencialidades. Aquelas potencialidades que todo mundo fala, aqui é bom, constrói aqui que é bom. Mas nós fomos verificar, que já era a inteligência de mercado, a gente praticando ali. A gente fez um mapeamento e a gente realmente identificou um potencial muito bom de mercado na cidade de Palmas, que estava iniciando o processo de verticalização, tinham pouquíssimos prédios, e na cidade de Paraupebas, em função desse público-alvo que tinha com a experiência de morar. Quer dizer, você acredita que esse pessoal que mora nessas cidades, e muitos deles, que nem você falou, vem de fora, vem de outros centros urbanos, você acredita que eles querem morar em apartamento mais pelo quê? Mais pela praticidade, pela questão da segurança? Por exemplo, em São Paulo, as pessoas vão muito em apartamento pela questão da segurança, né? Pô, tem medo da casa, o assalto, etc e tal. Quais são os motivos que levam esse morador desse tipo de cidade a procurar apartamento? Ainda, graças a Deus, não chegamos a esses níveis de estresse de segurança nessas cidades, né? Imagino que não. É uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, não temos problema de trânsito, morando lá já há 6 anos, uma cidade que não temos problemas de trânsito e tudo mais. A verticalização é uma opção quase que nacional, porque você faz uma utilização melhor dos espaços em algumas áreas do entorno da cidade.
Os condomínios horizontais, nós temos muito poucos, de médio e alto padrão. O trabalho que a gente vem fazendo lá, nós estamos trabalhando num segmento de médio e alto padrão, que é para atender exatamente esse tipo de público. Então, o que leva as pessoas a morar em padrão? Hoje, o nível de apartamentos hoje é dentro desse conceito de condomínio clube. Isso para aquela região, que é a região quente, é uma região que precisa de você ter espaços, ventilação, muito sol. Isso acabou havendo uma identificação maior desse público com esse tipo de condomínio. Obviamente, existem condomínios horizontais com casas de alto padrão, mas muito pouco. Mas essa é a predominância do morador. Muito bem, você falou dos condomínios horizontais. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho os principais motivos que fazem com que compradores invistam em empreendimentos dentro dessas cidades que você comentou. É a questão da segurança, é a questão do que o Gilberto comentou também, de estar num ambiente mais verde? O que você tem encontrado? Num primeiro momento, a gente tem que analisar o mercado dentro dessa visão macro, que é o déficit. Quer dizer, nós tivemos um déficit habitacional muito grande em todas as faixas, em todas as cidades. Não era uma situação de São Paulo, era uma situação de Brasil, todas as cidades. Quer dizer, não havia, em Paraupebas não existia opção, e isso provocava um custo de aluguel muito alto. Então, num primeiro momento, foi para suprir essa necessidade de habitação, de ter o seu imóvel. O segundo aspecto é que em cidades, por exemplo, como Palmas, a gente ainda tem um custo relativamente baixo dos custos de terreno. Isso permite que você faça empreendimentos que tenham uma valorização muito boa. Você pode lançar empreendimentos com preço de metro quadrado abaixo dos grandes centros. Não vou nem falar do eixo, vou falar mais ali do Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, que está mais próximo ali, que você possa lançar empreendimentos com preços menores e esses imóveis vão permitir a você uma valorização muito boa. No Brasil inteiro, a gente sabe que nos últimos, em 2005 até 2010, 2008, imóveis triplicaram de preço. Lá também. Só que hoje nós estamos vivendo essa situação de um alinhamento de preços no mercado e isso, mas mesmo assim, em função do preço do metro quadrado, os imóveis ainda proporcionam uma valorização muito boa. Na contramão dos grandes centros hoje, que os imóveis hoje estão sendo realinhados preços e isso é um problema que está hoje acontecendo no mercado e muita gente comprou no preço alto e hoje os preços estão alinhando por baixo. Uma situação... Alguns casos chegam inclusive a alinhar para baixo, alguns casos estabilizaram, outros casos ainda aumentaram um pouquinho, mas sim, no grande centro, de uma maneira geral, passada aquela euforia, daquele boom imobiliário, a coisa agora, como tudo na vida, né? Tudo aumenta demais, depois tudo que sobe muito rápido cai muito rápido, né? Mas agora, vamos falar um pouquinho, a gente está falando do panorama da região, né? A gente está conversando aqui que essa região de Palmas e Araguaína, no Tocantins, Paraupebas e Marabá, no Pará. Existem muitas oportunidades de negócio nessa região, você vê essa região crescendo acima da média e na esteira, na carona dessa pergunta, o que te levou até essa região? Você, que nem você falou bem, você é de Belo Horizonte, né? Você atuou em boa parte da sua vida profissional em Belo Horizonte. O que te levou aí para esse mercado? Foram justamente essas muitas oportunidades de negócio, esse crescimento acima da média que te atraiu? O mercado imobiliário estava bombando no Brasil todo nessa época, não é isso? O mercado imobiliário estava bombando em Belo Horizonte, em Goiânia, eu morei uma época em Goiânia também. E na minha área de atuação de publicidade, a gente fazia alguns lançamentos nessa cidade, mas mais na parte do marketing, de propaganda e marketing do lançamento. Essa empresa me contratou para me fazer uma prospecção no mercado, para identificar as potencialidades. Praticamente ainda não tinha chegado a verticalização na cidade e incorporações com lançamento de... Vamos dizer assim, era um mercado cru ainda. Não tinha, era o mercado imobiliário local ali, aquela coisa, constrói uma casinha, faz uma... Faz um prédio... Nada com aquela característica profissional, assim... Exatamente.
Tinha uns duas ou três construtoras construíram lá uns prédios de 10, 15 andares, sem conceito de arquitetura, às vezes fazia os prédios, lançava, o outro construía uma casa. Essa empresa detectou, falou, olha, aqui tem um nicho de mercado, aqui tem que ter um nicho de mercado, e tinha um nicho de mercado. Como eu disse na resposta anterior, a gente chamou a Urban, fizemos um mapeamento, detectamos essas potencialidades, foi nesse momento que a empresa nos chamou para fazer parte. Foi com esse estudo que foi feito na Urban, vocês realmente constataram que essa percepção se traduzia em números e possibilidades reais. Tinha o público. A demanda a gente sabia que tinha em função do déficit. A gente queria saber se tinha um público. E também o tamanho dessa demanda. Se o público era comprador. Porque nós que trabalhamos na área sabemos que pesquisa não vende, não assina contrato para nós. A pesquisa nos dá rumos, dá caminhos, né? Minimiza riscos. Olha, pode lançar que você vai vender esse empreendimento, você tem demanda para esse empreendimento com uma margem de risco reduzida. Isso é importante que a gente saiba ler pesquisa. Né? Porque pesquisa, muitas vezes, eu não vou fazer pesquisa, porque às vezes... Olha, pesquisa não vende. Pesquisa te dá informações, te dá dados, elementos, para você fazer uma análise de uma inteligência de mercado que nós estamos falando aqui. De você fazer uma análise. Então, quer dizer, considerando o déficit que existia na cidade, considerando uma cidade em franco crescimento, com uma população imigrante de outros estados do país muito grande, com uma demanda de imóveis de todos os níveis, um aluguel um absurdo. Olha, fizemos a pesquisa, detectamos as faixas de público onde nós íamos atuar, fizemos o primeiro empreendimento, foi um sucesso, 80% de venda vendido, que são apartamentos de 100 metros. Apartamento, lançamos o prédio, 80% de venda. Aí criamos alguns diferenciais. Por exemplo, como o mercado estava iniciando, não é? As empresas faziam um folder, uma tabela de venda, um panfletinho, levavam isso e vendiam. A gente sempre teve como reflexo no mercado os grandes centros. Por exemplo, eu sempre venho a São Paulo para participar de lançamentos em Belo Horizonte, em Brasília, para ver o que está acontecendo aqui. Para pegar o que é de bom, coisas ruins eu deixo, mas as boas eu levo. Para a gente fazer lá para os nossos consumidores lá. Então o que acontece? A gente lançou esse empreendimento, foi o primeiro empreendimento vertical na planta com modelo decorado. Virou atração na cidade. Todo mundo queria conhecer o apartamento decorado. Não, sim. Eu, inclusive, essa semana eu estava conversando com um arquiteto lá, que está fazendo um projeto com um cliente novo. Ele estava falando, nossa, aquele modelo decorado, eu ia lá, levava meus alunos lá para eles verem como é que é. Porque o máximo que havia sido feito era um apartamento tipo. Sabe que é a diferença? Sei. Modelo decorado. Apartamento tipo é só construção. Você levanta no primeiro andar, você vai ali e decora um apartamento. Mas isso já é numa fase adiantada. Então, quer dizer, a gente obteve muito sucesso nesse primeiro empreendimento e isso foi... a gente acabou ditando uma norma de lançamento. Hoje não se faz mais lançamento em Palmas sem se fazer um bom modelo decorado, sem se fazer algumas estratégias de marketing, sem levar o máximo de informação para o cliente. Porque a concorrência aí ela vai atrás, ela começa a ver e fala, pô, deu certo ali, preciso fazer esse negócio direito. É bom ser o primeiro, né? Você faz um apartamento decorado, causa esse frisson na cidade. Imagina hoje em São Paulo, os caras têm que fazer 12 apartamentos decorados por 12 arquitetos renomados, com paisagistas renomados, que é para poder chamar a atenção. Inventar ruim, né? um mote qualquer, né? Falou também, o seu concorrente também fica sabendo dessa fórmula, né? E a gente sempre precisa estar melhorando e criando coisas novas. Mas isso aí é interessante. E nós que somos da área, né, de comunicação, a gente busca esses elementos sempre. Tem tanto que para o segundo empreendimento nosso, a gente não tinha um espaço legal para fazer um modelo decorado no terreno. Então nós criamos na central um stand de venda fora de uma avenida de muito movimento. Fizemos um modelo decorado de um apartamento de 210 metros quadrados. Também foi, mas esse nós já tivemos um problema com a venda. Esse é o seguinte, quando o modelo decorado e o stand de venda ficaram prontos, nós já tínhamos vendido 100%. O coquetel de lançamento foi para entrega de contrato. Que problema bom, né? Bom, esse eu gostei. Nós estamos conversando aqui no Urbanview de hoje com José Geraldo Abreu Sader, diretor executivo da Expertise
marketing e lançamentos imobiliários. E a Sandra vai lembrar vocês que tem uma enquete para você participar e acho que tem uma pergunta de internauta aí, né, Sandra? Verdade. Lembrando a enquete lá no site www.urbansystems.com.br. A perguntinha são 3 respostas para você. Você investiria em imóveis fora da sua região ou cidade? Então tá lá, sim, se a oportunidade for boa, em termos, teria que analisar com muito cuidado, ou não, é importante conhecer o mercado e acompanhar de perto. E no nosso chat, onde você também pode participar, a gente tem uma questão aqui postada pelo Guilherme Barbosa. Ele fala o seguinte: qual a linha de empreendimentos que a Expertise trabalha? Imóveis residenciais verticais, horizontais, loteamentos, comerciais, industriais? Conta um pouquinho pra gente. Bom, nossa empresa, muito em função do que a gente vem executando nos últimos 6 anos, a gente não é que se especializou, porque não existe essa palavra no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é amplo. Os nossos cases de sucesso têm sido empreendimentos verticais de médio e alto padrão, que era uma demanda que existia no mercado e que a gente conseguiu identificar bem esse nicho e a gente está conseguindo relativo sucesso. Não atuo muito diretamente em loteamento. Em loteamento... que é um mercado que tem uma especificidade bem complexo. Bem maior do que a questão do... Por incrível que pareça, é mais complexo fazer um loteamento do que um prédio comercial residencial. Porque é o seguinte, a gente tem que segmentar em todos os setores. Você precisa de segmentar algumas linhas de ações, porque senão se abre muito o leque e acaba... Perde-se o foco. Perde o foco da questão. Então, quer dizer, a minha empresa hoje, ela está bem focada nessa linha de empreendimentos de médio e alto padrão, verticais. Quer dizer, você foi para lá então para prestar consultoria para uma outra empresa que construía lá e hoje você tem a sua empresa Sim. própria que incorpora, planeja, incorpora, lança e vende. O que exatamente faz a Expertise? Depois de uma passagem de vários outros, a gente lançou outros empreendimentos, lançamos mais 5 ou 6 empreendimentos, todos nessa linha de sucesso, com velocidade de venda no lançamento, no primeiro mês. A empresa, inclusive, criou uma marca muito boa no mercado e sempre, é importante dizer, fazer o merchandising aqui da Urban System. Todos os empreendimentos nossos passaram pelo mesmo critério de planejamento, com pesquisa, estruturação de produto, planejamento de marketing e vendas. Por quê? Porque às vezes é fácil você fazer uma análise. Se você fez uma pesquisa e uma boa propaganda, você vende. A incorporação imobiliária é um conjunto de aspectos que às vezes você acerta em todos, no último você erra. E nós já tivemos essa experiência. E às vezes a gente tem uma tendência, todo ser humano tem a tendência, quando tem uma forma de sucesso, ficar repetindo essa forma de sucesso. Exatamente. Mas o mercado muda. E aí o primeiro dá certo, o segundo dá certo, o terceiro dá mais ou menos, o quarto dá errado. Exatamente. Porque você não mudou a forma. O seu olhar para o mercado, ele tem que ser permanente e eterno. O mercado, primeiro que ele te passa às vezes algumas informações erradas. Ele não te passa errado, você interpreta errado. Os sinais Os sinais são... às vezes não são claros e você tem uma tendência a interpretar do jeito que lhe é conveniente, digamos assim, né? E às vezes aí é que entra uma visão externa, uma pesquisa de mercado, um estudo de inteligência de mercado, pode ajudar a evitar esse erro, né? Exatamente. Esses números, essas informações, elas consolidam uma posição que, volto a dizer, que você minimiza o máximo possível o seu risco. Bom, aí vem aquela pergunta clássica, né? Como é que tem algumas empresas que não fazem nada disso e também têm sucesso? Eu vou dizer uma coisa para você aqui, eu vou arriscar um palpite. Tinham. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem uma expressão lá de Minas Gerais que fala assim, rio abaixo, o barco atraca em qualquer porto, não é? Então, quer dizer, no vácuo dos lançamentos, várias construtoras, vários incorporadores vieram fazendo produtos similares e adotando as mesmas estratégias, sem saber aonde estava andando. Aliás, de maneira geral, como o mercado imobiliário nem sempre é um mercado que se utiliza de pesquisa de mercado, e a minha própria experiência profissional demonstrou isso, existe muito esse conceito de rio abaixo, ou seja, quer dizer, um determinado tipo de empreendimento. Eu me lembro aqui em São Paulo, especificamente uma época que eu estava trabalhando muito com o mercado imobiliário, que se lançou o famoso terraço com churrasqueiro, terraço gourmet. Sim.
lançou-se o primeiro, foi um sucesso violento e parece que nos 6 meses seguintes só tinha todos os empreendimentos para Você comprava uma churrasqueira, vinha um apartamento junto. Vinha um apartamento junto. Quer dizer, o mercado vai muito nessa coisa do vácuo mesmo. E que nem você falou, você acha que talvez tem empresas que tenham a sorte de ir navegando nesses diferentes vácuos e ter um relativo sucesso constante, né? Mas a inovação depende, né? E esse caso, eu estava dizendo para você, que esse caso eu me arrisquei até a dar um palpite, porque nós estamos passando por um momento de transformação no mercado imobiliário. Eu diria para você que é até de profissionalização do mercado imobiliário. Então, esse momento de transformação que nós estamos passando, as empresas ou vão se adaptar e passar a adotar critérios mais profissionais, mais inteligentes, eu não estou me referindo exclusivamente à pesquisa, critérios de desenvolvimento e estratégias de lançamento de produto, ou elas vão começar a experimentar o mercado. Porque o mercado foi, até então, ele é um mercado altamente comprador, ele é um mercado que tem uma demanda muito boa, etc, etc. A partir desse momento, isso que está acontecendo não é lá em Palmas. Não estou falando isso para Palmas, não, estou falando isso no Brasil. Porque esse tipo de empresa que pega a carona e vai pelo vento, tem aqui também, que vai no vácuo, e às vezes é grande, hein? Eu conheço casos de grandes incorporadoras de São Paulo, que na época do boom imobiliário, fizeram land banks altíssimos, seguiam sua formulazinha, porque estavam tendo aquela enxurrada de dinheiros que estavam captando aí na bolsa e tinham que ter projeto, e quando veio o boom, o crash americano lá, que deram uma pisada no freio e hoje estão tendo problemas. Vocês conhecem o mercado daqui, sabem o que acontece. Então é interessante você me confirmar uma coisa, uma percepção que eu sempre vi espalhada pelo mercado é que lançamentos em mercados distantes dos grandes centros não comportam trabalhos de pesquisa ou trabalhos de inteligência de mercado. Então você desmente essa percepção. Totalmente. Cabe no custo do produto. Cabe, com certeza. E até talvez barateie o custo do produto ou não? Barateia, veja bem, uma coisa, por exemplo, quando você faz o seu estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, você faz essas suas previsões de investimento em propaganda, macro, comissão de vendas, impostos, etc., custo da obra, etc., etc., né? Ali está inserido dentro do seu projeto de obra. Eu não incluo, por exemplo, pesquisa de mercado, eu não incluo em marketing, não. Eu incluo em custo de obra. Fundamental. Muita gente joga aqui lá. É como se fosse o custo de um projeto arquitetônico ou de um projeto de engenharia civil, faz parte. De cálculo de estrutura. Exatamente. São serviços técnicos especializados. São os seus players que você está falando aí de altíssima importância que você tem no lançamento da incorporação. Interessante, quer dizer, as incorporadoras têm uma tendência a colocar esse custo, primeiro encararem como custo e não como investimento, eu acho que é um fator, e colocar esse custo no custo de marketing, né? Quando deveria, como você bem colocou, uma visão diferenciada aí, de colocar isso como custo da obra. Porque é fundamental isso. Porque isso é que vai te dar o caminho, entendeu, dos próximos passos que você vai seguir. Se você fizer para você fazer ter um sucesso na incorporação imobiliária, vamos assim simplificar, o que é que você precisa de ter? Um bom terreno, um bom projeto, não é? Um bom planejamento de marketing, aí nós inserimos também a pesquisa, também nesse caso, que é aqui nesse momento. É meio contraditório o que eu estou dizendo, mas é verdade. O projeto de marketing, as condições de vendas e uma boa equipe de vendas. Não necessariamente nessa hora. Nada disso pode desentoar. Tem que ser afinado, em harmonia. Se você, ao lançar o empreendimento, você tenha todas as informações de uma pesquisa de mercado, porque a pesquisa, às vezes, essa pesquisa que a urbancista faz para a gente, o master plan e tudo mais, a dada de base geral e depois a captação real de produto, que vai te apontar o risco que você tem de lançar aquele empreendimento, o risco é baixo, pode lançar. O risco é médio, pode lançar. O risco é alto, pode lançar. Você vai insistir, aí é outra história. Aí são decisões. Na verdade, todo esse trabalho é para que o incorporador tome a decisão mais correta. E nós temos que fornecer toda essa base de dados para ele. Então, o que acontece?
como a maioria, a gente já falou isso anteriormente, a maioria de incorporadoras, não só lá no norte, mas como em todo o país, vai no vácuo de um lançamento, ó, 100 metros, vamos lançar 100 metros, 200 metros, vamos lançar 200 metros, vende bem, etc. Agora, quando chega, se não incluírem isso no seu planejamento, pesquisa, base de dados, e apurar o máximo possível, minimizar o máximo possível o risco do empreendimento, vão começar a correr risco de empreendimentos mercado. Porque eu conheço histórias lá na região de empresas que foram, no feeling das consultoras, dos donos das consultoras, em feedback de mercado também não muito preciso. Mas, por exemplo, uma empresa que lança um empreendimento numa cidade que não tem nenhum prédio e não vende, o que aconteceu? Com preço de mercado e tudo mais, o que aconteceu? Nós tivemos agora lá em Palmas, inclusive, recentemente, não sei se está no nome, 2 lançamentos imobiliários. Eu estou saindo de um lançamento imobiliário agora, no mês de maio, que nós lançamos esse empreendimento no dia 5 de maio. No dia 25 de maio, eu dividi todas as unidades. Não cheguei nem a fazer o modelo decorado, não deu tempo. Todos. E, paralelamente com a gente, foram lançados 2 empreendimentos imobiliários, não no mesmo segmento. Não venderam. Tem uma diferença. E elas falando essa questão de pesquisa de mercado, eu queria agora uma curiosidade que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente sabe, né, que você fazer um apartamento no Porto Alegre, no sul, né, se ele não tiver uma churrasqueira, inclusive dentro de casa, tem apartamentos que tem churrasqueiras que dão para o terraço e para a parte interna da casa, por causa do frio, que faz muito frio em Porto Alegre. Então, se você se meter a lançar um apartamento lá sem a grelha, sem a parrilla, sem a churrasqueira, o gaúcho não vai comprar. Então, que tipo de peculiaridade esses mercados como Palmas, como Tocantins, aí, Pará, que tipo de peculiaridade esse mercado pede na hora de um apartamento? Por exemplo, o terraço tem que ter espaço para rede. Ou tem alguma peculiaridade nesse sentido? Se tem, quais são elas? Pois é. Que tem essas peculiaridades, sim, elas existem. Só que, veja bem, você falou assim, por exemplo, de botar uma churrasqueira ou botar uma rede. Eu disse para você que o público, a população de Palmas, ela é formada por grupos de todo o país. E nós temos muito gaúcho. O CTG, né, do gaúcho. Centro de Tradições Gaúchas. Centro de Tradições Gaúchas, ele é forte lá também. Então, mas não é isso. Eu acho que houve uma tendência, eu estava até conversando com o Paulo Taqueda, eu acho que desde aqui do primeiro condomínio clube de São Paulo, vocês devem lembrar, que era o Ilhas do Sul, né? Que foi uma revolução. Ilha do Sul, do Albuquerque Tacaoca. Tacaoca. Que depois lançou o Alphaville, para quem não conhece. Primeiro ele lançou Ilhas do Sul, depois chegou a Alphaville. Exatamente, quer dizer, ele mudou mais ou menos o conceito de verticalização de prédio. A partir daquele momento, houve uma evolução nos projetos de arquitetura e de empreendimentos verticais. Lá na nossa região lá no norte, como no litoral, que você tem muito sol, muito vento, você precisa de espaço. As varandas gourmets, assim chamadas, né? As varandas outlivings, ou seja, os nomes que se dão aí no marketing, né? A gente inventa uma nova a cada dia. Varandas outliving, essa é bacana, hein? Outliving é nova. Então, quer dizer, isso são valores agregados ao produto. Para essa região, uma região muito quente, então você precisa... Inclusive alguns projetos nossos, a gente coloca como ponto de vista um convívio. A coisa é um pouco conceitual, entendeu? Não é só a questão de fazer uma varanda grande. Por quê? Porque o conceito de apartamento nosso, até 10 anos atrás, era aquele apartamento que o filho tinha uma televisão no quarto, um computador hoje, né? Então ele chega em casa, pega o computador, liga, vai para o seu quarto e fica. O conceito do apartamento hoje é de você realmente fazer quartos menores e privilegiar as áreas de convívio social. Uma bela sala, uma bela varanda, um home, para que você possa... Não sei se vocês concordam com isso, mas é um conceito. Como a gente está falando muito na teoria aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar o quadro do UrbanView no ar. Aí a gente tem alguns exemplos de lançamentos que foram conduzidos aí pela expertise, né? Então aí a gente tem um primeiro aí que chama-se Imperador, é isso? Esse foi o último que nós vendemos. Esse é o último. O primeiro serão os últimos. Dias.
Vendemos em 25 dias, no pré-lançamento. Quer dizer, aí é um apartamento que De alto grande, padrão, de alto são padrão. 162 metros, 4 suítes. 4 suítes com De piscina, frente, tudo isso, bonitinho de frente e para o tal. parque, entendeu? De frente pro parque. Frente para o parque, com a varanda gourmet. São apartamentos, teoricamente, assim, como é que se fala, no aspecto, digamos, parecido com os grandes apartamentos que se lançam aqui em São Paulo, né? Sim. Porque as pessoas também, que você falou, vêm daqui dessa região. Sim, as pessoas hoje com a globalização e a interação. Fácil hoje, você pega uma. Eu cheguei hoje de manhã de Palma, estou indo embora à noite. Quer dizer, hoje você resolve. Você fica por fora do mercado se você quiser, não é? Vamos colocar aí, pessoal da ilha, mais um empreendimento aí pra gente ver aí que tem, ó. Esse daí. Mas esse foi o primeiro business center que foi lançado em Palmas. Puxa vida, ali em parte embaixo ali, o que é? São 4 pavimentos de garagem. De garagem, tá? Isso. Não é uma 300 e pouco. Primeiro inteligente que se preocupou em criar vagas de garagem para os moradores e para os clientes do morador. E tem até heliporto ali, tudo Tem bonitinho. Que vida. Vamos ver o próximo, vamos ver mais um aqui pra gente. Esse daí é o Premium. Esse é o próximo lançamento que nós vamos fazer na empresa. Esse é um produto novo que nós estamos levando para o Tocantins, que é o Hotel Residência de Pool, que vocês conhecem bem aqui. Seria tipo um flat, vamos dizer flat. assim, seria um flat. residência e hotel. Você compra, tem a parte para investimento, coloca no pool hoteleiro. E aí tem uma operadora hoteleira Sim, que... já fechamos com uma operadora de Brasília que vai lançar. Acho que a gente tem mais um empreendimento aí pra gente colocar. Vamos ver. O Real Park. Esse é o Real Park, é aquele empreendimento que eu te falei, que foi o primeiro que nós lançamos em Palma. Esse foi o primeiro, esse que inaugurou a série. Isso, que a gente fez o modelo decorado na planta e tudo mais, e foi São um dois sucesso. blocos aí, né? 2 blocos, são 112 unidades, vendemos 80% do primeiro. Esse já é um Real Park 2. Lá em Paraupebas. Ah, tem outra cidade. É uma torre lá em Paraupebas. Aquele primeiro com 2 torres? Palmas. E esse em Paraupebas? Esse em Paraupebas. Esse no lançamento, 100% de vendas também. 100% de vendas. Quer dizer, é um mercado aí com bastante demanda, digamos assim, né? Isso. Sandra. A gente estava conversando um pouquinho sobre essas peculiaridades, né? José, você acredita que nos centros urbanos está se perdendo um pouquinho dessas peculiaridades e os imóveis estão ficando cada vez com a mesma cara? Quer dizer, São Paulo e Rio, de alguma forma, deveriam aprender com esses lançamentos mais distantes e esses principalmente que a gente está apresentando aqui, sobre essas peculiaridades? Olha, a gente acompanha muito o mercado e vê o que acontece. Primeiro que são cidades com 400 anos e tudo mais, e quer dizer, a maioria dos prédios residenciais, a grande maioria dos bairros mais tradicionais são empreendimentos com mais de 15, 20 anos de construção, né? Era uma outra concepção. Só para você ter uma noção, uma coisa interessante, você sabia que no Leblon, em Ipanema, no Rio, hoje, eles estão fazendo varandas, colocando varanda nos prédios antigos com estrutura metálica. Eu vi já isso daí. Estão fazendo retrofits de edifícios justamente para poder aproveitar, porque são edifícios muito bem localizados, mas que foram construídos na década de 50, na década de 60 e que não estão atualizados com o tipo de projeto que os moradores valorizam hoje, né? É o caso que nós estávamos falando da varanda, da redinha, aquela coisa toda, né? Mas quer dizer, essa sua questão, Sandra, é o seguinte, são situações muito diferentes. Por exemplo, a gente já observa que os lançamentos novos em São Paulo, no Rio, eles já estão mais ou menos dentro desse formato, dentro desse conceito, entendeu? De privilégio de áreas de convívio social, que o Gilberto falou aqui, compra uma churrasqueira, ganha um apartamento. Então, mas eles já estão nesse conceito. É um conceito de moradia, integração de varanda com cozinha, sala, home, essa coisa toda. Esses mais novos. Os antigos, agora, que se perde, perde. O que se pode fazer é o seguinte, é derrubar esses antigos e construir novos, né? Que talvez seja até uma tendência futura. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, que é a questão dos famosos players do mercado, aí, os grandes players, né? Esses grandes players do mercado, eles com essa questão de injeção de dinheiro que você colocou aí da abertura de capital, bolsa, etc e tal, muitos deles foram para outros novos mercados, quer dizer, não bastava mais trabalhar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, precisamos ir em busca de novas oportunidades de mercado. Alguns deles foram para o interior de São Paulo, para cidades médias. Nesses locais onde a expertise atua, né, onde você atua, existe já a entrada de alguma grande construtora vindo de um grande centro, por exemplo, sei lá, Belo Horizonte ou Fortaleza? Olha, houve
no final, antes do problema na crise americana, do mercado imobiliário americano, houve uma entrada de algumas grandes incorporadoras. Mas de forma errada. De forma errada, como a gente diz. Eles entraram com a fórmula do bolo pronta. Bolo pronto, exatamente. Teve uma incorporadora, inclusive, que chegou a preparar produto para lançar, fazer modelo decorado e venda. Na hora que veio o problema americano, meteram o pé no freio, foram embora e etc. Então é o seguinte, o que eu posso dizer para você, assim, não é, assim, diretamente, eu tenho conversado com o pessoal da Urba, nesse sentido, é um mercado que tem um potencial muito grande. A região norte do país tem uma potencialidade muito boa. Acho que hoje, com os novos conceitos de lançamento imobiliário mais conscientes, eu acho que seria muito bom que essas consultoras começassem a olhar para esses mercados. Esses players dessem uma olhada com mais atenção, que fossem lá, conhecer o calor também, que é muito bom, mas que fossem lá verificar, olhar por exemplo, Palmas, agora nós estamos entrando numa fase que é uma fase, por exemplo, de colocação de novos produtos para investimentos, que é o caso do hotel que eu estou te falando. Estamos com 2 projetos aqui em Paropeba. Mas voltando ao ponto, eu acho que são mercados que apresentam ainda características muito importantes que podem apresentar rentabilidades mais interessantes para os investidores, que é principalmente porque ainda a gente tem um custo de terreno relativamente baixo. Em contrapartida, a própria Urban System tem esses números e atualiza sempre, tem uma demanda muito boa, com um público em todas as faixas de consumo, uma demanda muito boa. Não nos números impressionantes que a gente conhece no mercado de São Paulo. Isso não existe, aqui é outro país, é outro... É preciso de aprender a lidar com aqueles números ali, com menos 1, 2 dígitos, entendeu? E lidar e trabalhar com ele. As empresas com que eu trabalho, quando eu deixei a empresa e montei a expertise, eu saí da consultora, hoje eu já tenho 3 clientes fora, mais 2 consultoras fazendo lançamento, e estou com algumas perspectivas de contrato de mais 2, elas estão muito satisfeitas com a velocidade de venda, com a rentabilidade e com o retorno de todo o processo de incorporação. Mas o que é importante a gente voltar a dizer é o seguinte: todos esses empreendimentos que conseguiram conquistar esse sucesso de vendas foram empreendimentos, eu falo para você, todos eles feitos com pesquisa inteligente. Ou seja, todo ele bem pesquisado, nada foi feito por eu acho, no achômetro. Você pode afirmar que esses empreendimentos foram feitos dentro dessa receita que o mercado imobiliário segue de maneira genérica? Você pode afirmar que eles foram feitos com tempero local, com ingredientes locais? Sim, também, mas com a grande receita, com a farinha e a manteiga é nacional, ela é igual, a estrutura é a mesma. A base da estrutura é a mesma. Até porque esses mercados espelham, né, o que nem você falou, com a questão da globalização, facilidade da informação, esses mercados menores ou mais distantes, eles espelham de alguma certa forma o que acontece nos grandes mercados. Então também tem o desejo de fórmulas utilizadas aqui. Exato. Então a fórmula do bolo tem que, voltando ao tema do nosso programa, que é lançamentos imobiliários fora dos grandes centros, a receita é diferente? A receita tem que ser diferente, ela segue uma receita principal, mas tem que ter adaptações para você poder agradar o tipo de público que tem lá, né? Pois é, eu disse no início, eu por exemplo, quando eu vi essa questão, eu não vejo assim. Não? Eu não vejo, eu vejo um mercado globalizado, totalmente interagido com todos os outros mercados, com os mesmos níveis de ansiedade, de anseio dos consumidores pelo tipo de produto, pelo preço, pelas condições. Eu vejo assim, as ferramentas que nós utilizamos para lançar são as mesmas ferramentas que a gente utiliza nos grandes centros. O que a gente resguarda a proporção, e aí sim há um diferencial muito grande, são as características da população com relação a quantidade, principalmente quantidade. Não, eu disse no início da nossa entrevista que Palmas está entre as 8 capitais do país em nível de índice de desenvolvimento humano
Isso é qualidade de vida, é nível cultural, é per capita. Esses são os fatores, os ingredientes, entendeu? Que isso está no portal IG. Então, esses são os ingredientes. Então, é preciso, e aí eu vou pegar aí numa carona na pergunta anterior, que os grandes incorporadores olhem para esses mercados, não só do norte, mas olhem para esses mercados do interior, porque são grandes nichos com grandes demandas, com grande potencial e que podem apresentar. Agora, também a diferença, que tipo de ferro que eu uso em Palmas para fazer uma obra? O mesmo ferro aqui, areia, cimento, tijolo, entendeu? Os materiais de acabamento são as mesmas marcas. Não existe, não tem como, por exemplo, lá em Palmas, por exemplo, lá é muito quente. Eu até acho, eu já tive conversa com alguns arquitetos, que eu particularmente acho que no contexto de Brasil e de norte e nordeste do país, existe um problema, na minha concepção de marketing, tá? Que é o problema de laje. Fazer laje no norte é uma coisa meio absurda, não é? Aliás, você usa arquitetos locais ou não? Os arquitetos Também. Eu já fiz, nós já fizemos aquele projeto, o JK Business Center. Ele começou com um arquiteto aqui de São Paulo, uma parceria que a gente fez com a Urba aqui para fazer o primeiro anteprojeto e concluímos ele lá com um arquiteto local. Mas, às vezes, assim, isso não é uma questão fechada. Eu acho interessante, às vezes, você buscar arquitetos de outras lojas para trazer novas ideias e aprender também coisas da cidade. Muito bem. O Urban View de hoje, que entrevista o José Geraldo Abreu Sader, diretor executivo da Expertise Marketing e Lançamento Imobiliários, está chegando ao final. E antes de fazer a última pergunta, quem vai responder essa pergunta são os internautas, é você que votou na nossa enquete. Então, a Sandra vai ver o resultado da enquete aqui ao vivo e o José Geraldo vai comentar, que é uma pergunta também que me interessa também. Pois é, e olha que legal, esse resultado da enquete mudou muito durante o nosso papo. A pergunta era, você investiria em imóveis fora da sua região ou cidade? 5% disseram não. É importante conhecer o mercado e acompanhar de perto. 26% disseram sim, se a oportunidade for boa. E a maioria, 68%, disse em termos, teria que analisar com muito cuidado. A gente fez essa pergunta até porque é a questão do investimento, né? Investir em imóvel muitas vezes é um bom negócio, mas as pessoas, praticamente todas que eu conheço, quando pensam em investir em imóvel, pensam em investir em imóvel próximo à sua casa, num lugar que ele vê a construção, né? que ele pode acompanhar, pode passar ali na frente. Você fala para mim, Gilberto, vai lá, vamos investir, compra um imóvel lá, uma unidade hoteleira dessa lá em Palmas, né? Então, a gente fez essa pergunta justamente em função disso e a gente vê então que a maioria acha que em termos teria que analisar com muito cuidado. O que você diria para quem quer investir em imóvel fora da cidade onde vive? Certíssima a colocação deles. Mas não é só fora, é dentro, do lado da sua casa. É preciso que você conheça muito bem, quando você compra um imóvel na planta, quem é a construtora que vai construir, quais são as referências que ela tem no mercado, quais são as projeções de valorização do imóvel, entendeu? A projeção de valorização do imóvel, e principalmente que você conheça a cidade e o local. Bom, na nossa região, nós temos uma característica que eu já tenho esses números mensurados. Nós temos hoje investidores representam menos de 20%, porque são imóveis residenciais, representam menos de 20% do volume de vendas que nós, a não ser no caso do Business Center, que é um produto. Agora nós vamos lançar um produto que é típico de investimento. E esse produto nós vamos vender ele fora. Aí sim, aí eu vou dizer para o consumidor, para o nosso amigo que mandou a questão. Participou da nossa enquete. Você precisa de conhecer realmente, abrir o site, se for possível, buscar informações sobre a empresa que está construindo, sobre o produto, sobre a perspectiva de valorização e que tipo de negócio, de rentabilidade esse negócio vai te proporcionar. Aí esse negócio, ele é bom em São Paulo, ele é bom, é o que você disse, se você compra um apartamento para você alugar, você tem que estar próximo desse apartamento. Se você compra para valorização durante o período de construção, você não precisa estar próximo. Esse tipo de investimento que hoje é muito comum aqui em São Paulo, nos grandes centros, que são os apartamentos de pool hoteleiro, que você compra o apartamento, é dono do apartamento e coloca ele no pool, eles apresentam rentabilidades superiores às tradicionais.
Rentabilidades que vão de 0,7% no primeiro mês até 1,5%, 2% ao mês. Ao mês. Ao mês. Difícil. Em comparado com outros investimentos locais, são boas oportunidades de investimento. Mas eu acredito muito para esse tipo de produto no investidor de fora. E nós estamos fazendo produto para esse mercado. Muito bem, nós conversamos no programa UrbanView de hoje com o José Geraldo Abreu Sader, diretor executivo da Expertise Marketing e Lançamentos Imobiliários. E agora eu vou pedir para a Sandra contar para vocês quem é o convidado do nosso próximo programa. Pois é. Antes disso, eu queria até convidar você a conhecer outros programas aqui do UrbanView lá no site da Urban Systems. Então, para você conhecer www.urbansystems.com.br, lá você vai encontrar os outros programas UrbanView e todos os caminhos para, enfim, Twitter e tudo mais aqui do UrbanView. Bom, e no próximo programa, não percam, na próxima quarta-feira, o programa UrbanView, que vai conversar com o Rodrigo Alves, que é presidente da MZ Group para a América Latina, com o tema O Mercado de Capitais Hoje, por que investir em ações e por que agora? Bom, então é na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui na UrbanView. Eu espero você. Muito bem, agradecemos a você, José Geraldo, a presença no UrbanView. Você nos deu um panorama muito interessante. Eu estou já com vontade de conhecer esse mercado aí de Palmas. Então, acho que eu vou comprar está convidado. uma unidade. Eu vou comprar uma unidade desse flat aí. Gente, voltamos na quarta-feira que vem, 17 horas, ao vivo, com mais uma edição do UrbanView. Obrigado e até lá.